Pare tudo o que você está fazendo agora e preste atenção. O que eu vou te dizer pode ser a única coisa que está te impedindo de sair da escassez e finalmente alcançar a liberdade financeira. Se você ainda não tem o dinheiro que gostaria, a culpa não está na economia, no governo ou na sua sorte. O verdadeiro problema está dentro da sua própria mente. E até que você mude isso, nada vai mudar. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu simplesmente porque acreditou que dinheiro é difícil de ganhar? Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que nunca sobra nada? Se você não tomar uma atitude agora, vai continuar repetindo esse mesmo ciclo pelo resto da vida. Mas a boa notícia é que existe uma forma de reverter isso. A sua mente está programada para manter você exatamente onde está. A cada dia que passa sem que você mude sua mentalidade, você está deixando dinheiro na mesa. Você está jogando fora chances de crescer, de prosperar, de viver a vida que realmente merece. E enquanto você não perceber que tudo começa dentro da sua cabeça, nada lá fora vai mudar. Jordan Peterson descobriu um padrão chocante entre as pessoas que enriquecem e as que passam a vida inteira lutando financeiramente. E o que ele percebeu pode ser a chave para você transformar sua realidade agora mesmo. Mas aqui está o ponto. A maioria das pessoas vai ouvir isso e simplesmente ignorar. Vão continuar vivendo como sempre viveram, repetindo as mesmas desculpas, culpando fatores externos e deixando o tempo passar. A questão é, você vai ser uma dessas pessoas ou vai decidir agir antes que seja tarde demais? O que você diz sobre dinheiro pode estar sabotando sua vida financeira, sem que você perceba. E o pior, essa sabotagem acontece de forma silenciosa, automática, dia após dia, sem que você se dê conta do estrago que está causando. Toda vez que você diz frases como "é difícil ganhar dinheiro", "nunca sobra nada no fim do mês", ou "rico só fica mais rico" e "pobre continua pobre", seu cérebro registra essas palavras como verdades absolutas. E ele não questiona, ele apenas obedece. Isso significa que, sem perceber, você pode estar programando sua própria mente para repelir a riqueza e atrair a escassez. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode mudar agora mesmo? Que uma simples alteração na forma como você fala e pensa sobre dinheiro pode ser o primeiro passo para transformar completamente sua vida financeira. Jordan Peterson fez uma descoberta impressionante ao observar o padrão de pensamento das pessoas ricas. Ele percebeu algo que a maioria ignora. Aqueles que acumulam fortuna falam sobre dinheiro de maneira completamente diferente da maioria das pessoas. Eles não reclamam da falta de oportunidades. Eles não enxergam dinheiro como um problema ou uma batalha diária. Pelo contrário, eles verbalizam prosperidade, enxergam possibilidades onde ninguém mais vê e programam sua mente para a abundância. E esse simples ajuste no modo de falar não é só um detalhe. Ele cria um efeito dominó poderoso, que altera diretamente a forma como você age, como você toma decisões e, consequentemente, os resultados que você colhe na vida financeira. A ciência comprova que nosso cérebro é moldado pelos pensamentos e palavras que repetimos diariamente. É um mecanismo de programação mental tão poderoso que pode funcionar tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Se você diz constantemente que dinheiro é difícil de ganhar, seu cérebro encontra maneiras de provar isso. Ele te faz procrastinar, te faz evitar riscos, te mantém preso a decisões que te impedem de crescer. Agora imagine o que acontece quando você começa a dizer e acreditar em frases como "eu tenho todas as habilidades para prosperar", ou "o dinheiro chega até mim como resultado do valor que eu gero". Sua mente passa a trabalhar a seu favor. Oportunidades começam a surgir. Você enxerga soluções que antes pareciam invisíveis e passa a tomar atitudes que te aproximam da riqueza. E agora vem a questão mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar alimentando um discurso de escassez e reforçando as barreiras que te mantêm no mesmo lugar? Ou vai mudar sua forma de pensar e falar para finalmente desbloquear seu potencial financeiro? Essa decisão pode mudar absolutamente tudo. Mas palavras são só o começo. No próximo passo, você vai entender como seu próprio padrão de pensamento pode estar sabotando sua riqueza e como reprogramar sua mente para a abundância. Se você sente que sua vida financeira está sempre fora de controle, com contas acumulando, dívidas aumentando e dinheiro nunca sendo suficiente, é muito provável que o verdadeiro problema não esteja no mundo externo, mas sim dentro de você. A realidade é dura, mas precisa ser dita. Sua conta bancária é apenas um reflexo do seu estado mental e emocional. Jordan Peterson explica que o caos financeiro geralmente não começa pelo dinheiro em si, mas sim pela falta de organização mental. Pessoas que vivem endividadas ou que nunca conseguem economizar são, na maioria das vezes, as mesmas que vivem com a mente sobrecarregada, sem clareza, pulando de um problema para outro sem nunca resolver nada de fato. E é aqui que entra a grande armadilha. Ao invés de olharem para dentro e identificarem o verdadeiro motivo da sua instabilidade financeira, elas buscam culpados externos: o governo, a economia, o patrão, a família, a sorte, qualquer coisa, menos a própria desorganização interna. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Enquanto você não assumir o controle total da sua mente e da sua vida, nada vai mudar financeiramente. Se você não tem clareza sobre seus objetivos,
Se não sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo, se não tem um plano sólido para crescer, então sua conta bancária sempre refletirá esse caos. O dinheiro não flui para quem vive no descontrole. Ele flui para quem sabe exatamente o que fazer com ele. Agora, pare e pense. Quando foi a última vez que você se sentou para analisar de verdade sua vida financeira? Quando foi a última vez que você olhou para seus gastos com total transparência, sem medo de encarar a realidade? Se você não consegue responder a essas perguntas, então é provável que sua mente esteja operando no piloto automático, te mantendo preso em um ciclo de frustração e escassez. Mas existe uma saída, existe um método para organizar sua mente e, consequentemente, sua vida financeira, porque a riqueza não começa no dinheiro. Ela começa na clareza, na disciplina e no controle interno. E no próximo passo, você vai entender exatamente como transformar esse caos mental em um sistema poderoso que te coloca no caminho da liberdade financeira. Se você está cansado de viver no limite, sem saber se o dinheiro vai dar até o fim do mês, é hora de parar tudo e prestar atenção no que vem agora. Existe um método simples, direto e extremamente eficaz que pode transformar completamente a forma como você lida com seu dinheiro. O método 136. E sim, ele pode ser o divisor de águas entre uma vida de dívidas e uma realidade de estabilidade e liberdade financeira. Esse método é para quem está cansado de apagar incêndios, para quem quer mais do que apenas sobreviver entre contas, boletos e empréstimos. O 136 foi desenvolvido com um único objetivo: garantir que você sempre tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas, investir no seu futuro e, ainda assim, viver com mais tranquilidade e liberdade. E a mágica está justamente na simplicidade dele. A maioria das pessoas acredita que controlar as finanças exige planilhas complexas, conhecimento técnico ou uma renda alta. Mas a verdade é outra. Você precisa de um sistema que funcione com o que você tem agora. E é exatamente isso que o método 136 entrega. Ele é baseado em 3 pilares essenciais, que juntos formam uma estrutura sólida de controle financeiro. E o melhor de tudo, ele é aplicável por qualquer pessoa, independente da renda ou da situação atual. Jordan Peterson percebeu que a chave para sair do ciclo de dívidas não era ganhar mais dinheiro de forma desesperada, e sim aprender a gerenciar o que já se tem com inteligência. Porque sem método, mesmo um aumento de salário ou uma renda extra desaparecem tão rápido quanto chegam. E é aí que está o erro de quem vive patinando financeiramente. Não é sobre quanto se ganha, mas sobre como se administra. O método 136 rompe com essa lógica destrutiva de escassez. Ele te ensina a sair do automático, assumir o comando e dar um destino inteligente para cada centavo. Com ele, você deixa de viver sufocado pelas dívidas e começa a construir uma base real para investir, crescer e, principalmente, viver com mais paz e segurança. A pergunta que fica agora é: até quando você vai deixar que o dinheiro te controle? Talvez esteja na hora de inverter esse jogo, e o método 136 é o primeiro passo para isso. Se você ainda não tem metas financeiras claras, está navegando sem bússola em alto mar. E o que isso significa na prática? Que cada dia sem um objetivo definido é mais um passo na direção da estagnação. Jordan Peterson descobriu que uma das mudanças mais poderosas e acessíveis que ele poderia implementar na vida financeira era justamente essa: escrever seus objetivos com clareza todos os dias. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é aí que está o poder. Quando você coloca no papel uma meta objetiva, como economizar 10% do meu salário este mês, ou aprender uma nova habilidade para aumentar minha renda, algo muda dentro de você. A mente, antes caótica e dispersa, começa a se organizar. E o mais impressionante: seu comportamento começa a seguir essa nova direção, quase automaticamente. Não se trata de mágica, mas de neurociência. O cérebro responde à clareza com ação. Quando você sabe exatamente o que quer, elimina distrações, reduz a ansiedade e cria um foco quase inabalável. E esse foco, quando mantido diariamente, gera um efeito cumulativo devastador contra a estagnação financeira. Pequenas metas, quando repetidas com disciplina, se transformam em grandes conquistas. Jordan implementou esse hábito como um ritual sagrado. Todos os dias, logo pela manhã, escrevia suas metas para o dia, a semana e o mês. Isso o mantinha consciente, comprometido e em constante progresso. Em vez de sentir que estava apenas reagindo aos problemas financeiros, ele passou a sentir que tinha o controle. E essa sensação de controle é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Se hoje você sente que sua vida financeira está fora de controle, a primeira coisa que precisa fazer não é ganhar mais, e sim organizar sua mente e suas ações. Pegue um papel agora mesmo e escreva seu próximo objetivo financeiro, por menor que pareça. Porque o que parece pequeno hoje pode ser o que transforma tudo amanhã. A sua mente é como um terreno fértil. Tudo o que você planta, cresce. E se o que você vem semeando são pensamentos negativos sobre dinheiro, não se surpreenda ao colher escassez. A verdade é dura, mas libertadora. Sua realidade financeira atual é, em grande parte, um reflexo direto das crenças que você repete todos os dias, muitas vezes sem perceber. Jordan Peterson entendeu isso de forma profunda. Por muito tempo, ele acreditava que só trabalho duro ou sorte determinavam o sucesso financeiro. Até que começou a perceber um padrão.
Pessoas bem-sucedidas tinham um modo completamente diferente de pensar e falar sobre dinheiro. Elas não repetiam frases como "isso é caro demais", "nunca sobra nada" ou "dinheiro não é para mim". Pelo contrário, elas usavam afirmações que programavam o cérebro para agir com confiança, foco e visão de abundância. Foi aí que Jordan iniciou uma mudança simples, mas poderosa. Toda vez que surgia um pensamento limitante, ele o desafiava imediatamente. Quando sua mente dizia "dinheiro é difícil de ganhar", ele respondia com firmeza: "dinheiro vem até mim como resultado do meu esforço inteligente". Esse processo constante de substituição reprogramou sua mente, e sua vida financeira começou a mudar junto. E não é só ele. A ciência confirma: o cérebro cria e reforça conexões com base na repetição. Ou seja, se você se acostumar a afirmar que é capaz, que é valioso, que o dinheiro flui para você por meio do valor que entrega ao mundo, sua mente começa a agir em conformidade com essa nova realidade. Você começa a identificar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a agir com coragem onde antes havia medo. Essa mudança não exige diplomas, nem dinheiro, nem talento especial. Só exige uma decisão: a de parar de se sabotar com o que você pensa e fala. Então, a próxima vez que sua mente tentar te convencer de que você não é capaz, responda com uma afirmação que te coloque de volta no controle. A prosperidade começa exatamente aí, dentro da sua cabeça. E se você não mudar isso agora, talvez passe a vida inteira repetindo padrões que nunca foram realmente seus. Querer ganhar mais dinheiro não é o suficiente. Desejar uma vida próspera, viajar o mundo, pagar as contas com tranquilidade, tudo isso parece ótimo. Mas se esses desejos não se transformam em metas claras e acionáveis, eles não passam de sonhos soltos no ar. E é exatamente aí que a maioria das pessoas falha. Elas querem mais, mas não sabem exatamente o que, nem como, nem quando. Jordan Peterson aprendeu isso na prática. Durante muito tempo, ele apenas alimentava o desejo de uma vida financeira melhor, esperando que, em algum momento, isso simplesmente acontecesse. Mas tudo mudou quando ele deu um passo além. Transformou seus desejos vagos em metas concretas. Em vez de dizer "quero ganhar mais dinheiro", ele escreveu: "quero aumentar minha renda em 30% nos próximos 12 meses, investindo em tal projeto". Pronto, agora havia um alvo real, uma direção clara, uma meta que podia ser perseguida todos os dias. Esse pequeno ajuste gera um impacto imenso. Quando você define metas específicas, mensuráveis e com prazos bem delimitados, sua mente sai do estado de devaneio e entra em estado de ação. Você acorda com um propósito. Sabe onde precisa focar sua energia. E o mais importante, sabe exatamente o que precisa fazer e o que precisa evitar para chegar lá. Mas só definir a meta não basta. Jordan percebeu que revisar essas metas semanalmente era fundamental para manter o foco. E mais, ele passou a comemorar cada pequena conquista no caminho. Um contrato fechado, uma economia alcançada, uma nova habilidade aprendida. Cada vitória era um combustível para seguir em frente com ainda mais determinação. Porque a motivação não vem do nada, ela é alimentada pelo progresso. E o progresso nasce de planos claros e consistentes. Se você ainda está esperando o momento certo para agir, entenda, ele só chega depois que você define exatamente o que quer. Sem metas claras, não há direção. E sem direção, não há prosperidade. O seu futuro financeiro começa quando você para de apenas sonhar e começa a planejar. A verdadeira transformação financeira não acontece de uma hora para outra. Ela não vem com um prêmio inesperado ou com um golpe de sorte. Ela nasce dos hábitos diários, silenciosos, simples, mas incrivelmente poderosos. E é aí que a maioria falha, esperando por um grande momento, enquanto ignora os pequenos passos que realmente constroem a prosperidade. Jordan Peterson entendeu que para ter controle sobre o dinheiro, era preciso antes ter controle sobre seus hábitos. E o primeiro que ele adotou foi tão simples quanto transformador: rastrear cada centavo que entrava e saía. Parece tedioso, talvez, mas essa prática foi o que trouxe clareza total sobre onde o dinheiro dele estava indo. Sem isso, o dinheiro simplesmente evaporava e ele nem percebia. Quando você anota suas despesas, por menores que sejam, começa a enxergar padrões, gasta demais com coisas supérfluas, está ignorando oportunidades de investir melhor, está preso num ciclo de consumo automático. A clareza trazida por esse hábito é como acender uma luz em um quarto escuro. Você finalmente vê o que estava te sabotando, e a clareza gera poder. Jordan percebeu que, ao eliminar gastos desnecessários, sobrava mais capital para direcionar ao que realmente importa: investimentos, crescimento pessoal e liberdade. Mas ele não parou por aí. Todos os dias, sem falhar, ele dedicava pelo menos 30 minutos ao aprendizado sobre finanças e mentalidade de prosperidade. Seja lendo livros, estudando investimentos ou ouvindo conteúdos estratégicos, esse tempo diário foi criando um efeito cumulativo avassalador. Porque conhecimento, quando repetido com consistência, muda não só o que você sabe, muda quem você é.
Se você quer sair da estagnação e começar a construir uma vida financeira sólida, comece com o básico. Rastreie seus gastos. Estude todos os dias. Não espere um milagre. Crie um hábito, porque são esses pequenos compromissos diários que, com o tempo, transformam completamente sua realidade. E quanto mais cedo você começar, mais rápido você colhe os frutos. Agora que você entendeu o poder da sua mente, dos seus hábitos e da forma como você se relaciona com o dinheiro, talvez esteja começando a perceber uma verdade incômoda, mas necessária. Ninguém vai mudar sua vida financeira por você. Ou você assume o controle agora, ou vai continuar preso no mesmo ciclo, vendo o tempo passar enquanto outros prosperam. E essa não é uma ameaça vazia. É a realidade de milhões de pessoas que ignoram esses princípios e, anos depois, se perguntam por que nunca conseguiram enriquecer. Mas você não precisa ser mais um nessa estatística. Você já deu o primeiro passo. A decisão agora é, vai parar por aqui ou vai continuar nessa jornada de transformação? E para continuar nessa linha de raciocínio, tem um vídeo que eu preparei especialmente para complementar tudo o que você aprendeu aqui. É sobre um segredo que os ricos conhecem e que, propositalmente, não querem que você saiba. Revelado por Warren Buffett. Clica lá agora para assistir. E antes de sair, não esquece. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque essa foi só a ponta do iceberg. O que vem por aí pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro, com metas e com o seu futuro. Nos vemos no próximo vídeo.